Olá, gente. A gente está começando esse nosso curso sobre os princípios fundamentais da adoração. E a gente vai ver o que é mais básico com relação à nossa vida de adoração. Nessa primeira aula, eu quero falar com você sobre esse assunto que é importantíssimo, que nós fomos criados para a comunhão. Eu e você fomos criados para a comunhão. Se você abrir aí comigo em Gênesis capítulo 1, abre aí comigo na sua Bíblia eletrônica. Você que está acompanhando a gente aí no vídeo. Gênesis capítulo 1. Você conhece bem essa passagem que vai falar sobre a criação do homem. Mas tem algo muito interessante aqui que a gente precisa ver logo nesse início. Eu e você, quando a gente fala de adoração, a coisa mais básica, mais fundamental é que Deus criou você para uma vida de comunhão. Deus criou você para um relacionamento. A gente vai ver isso no curso inteiro. Eu e você fomos criados para um relacionamento que é um relacionamento de intimidade, que é um relacionamento de proximidade, né? Você lembra lá que Hebreus que diz que depois que Jesus ele nos salva, ele nos diz lá, o autor de Hebreus diz, aproximemo-nos, acheguemo-nos. Mas eu quero voltar com você em Gênesis capítulo 1, aqui no verso 27, porque ele nos deu aqui um propósito. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem com um propósito. Vai lá no verso 26, né, que diz, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Verso 27, criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Pastor Hélio, ele sempre diz uma coisa muito importante, muito mais importante daquilo que nós fazemos para Deus. Isso não quer dizer que aquilo que a gente faz para Deus não é importante, mas muito mais importante daquilo que nós fazemos para Deus é como nós vivemos para Deus. E o propósito desse nosso curso de adoração é nós experimentarmos isso, eu e você experimentarmos um relacionamento com Deus. Adão teve um relacionamento com Deus. Quando ele foi criado por Deus, ele foi criado por Deus para ter um relacionamento. O propósito de Deus ao nos criar é com que nós, através dessa comunhão, nós pudéssemos ser representantes do reino de Deus. A gente vai ver isso na nossa próxima lição. Através de uma comunhão primeiro. Então não vamos colocar o carro na frente dos bois. A gente precisa servir a Deus, nós fomos chamados para servir a Deus. E a gente também vai falar sobre isso, sobre 3 palavras-chave em adoração. Mas a gente precisa antes entender que nós fomos chamados por Deus para viver uma vida com Ele. Antes de servirmos a Deus, nós precisamos ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Um relacionamento de intimidade. E Adão, quando ele é criado, ele é colocado num ambiente. E esse ambiente é chamado Éden. Se você for ver na sua apostila, a palavra Éden, no hebraico, Aiden, significa deleite. Um prazer constante, um prazer suave. Sabe quando você está se deliciando com algo que você gosta, uma comida, uma sobremesa, e você está se deliciando com aquilo e você não quer que aquilo acabe, aquele deleite suave, algo constante na sua vida. Adão foi colocado nesse lugar. O ambiente onde Adão foi colocado para existir era um ambiente de deleite, era um ambiente de comunhão, era um ambiente de intimidade. Então, Adão foi colocado num lugar de adoração. Adão foi colocado num lugar de comunhão e Adão foi colocado num lugar de autoridade. O que isso fala para nós? Isso fala da nossa influência, isso fala da nossa intimidade, isso fala do nosso direito. Adão tinha direito, Adão tinha uma influência sobre a vida dele, Adão tinha intimidade, mas infelizmente Adão perde tudo isso. Uma primeira coisa que eu quero que você veja, está aqui na tela, é que adoração, como é que a gente pode definir essa adoração? Adoração é a nossa resposta em fé
a iniciativa divina. Ou seja, a gente já está aprendendo aqui que adoração fala de comunhão. Quem é que inicia essa comunhão? Deus inicia essa comunhão. Se você for ver na Bíblia por inteiro, você vai descobrir que Deus sempre toma o primeiro passo. Deus criou Adão e vinha ter com Adão. Deus chama Moisés, Deus chama Abraão. Deus está nos chamando para ter um relacionamento de intimidade com Ele, e Ele nos coloca nesse ambiente chamado deleite, prazer, algo constante, algo que não é penoso, algo que é suave. Jesus diz isso: tome sobre vós o meu jugo, que é suave. Ele não é pesado. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento suave. Então, gente, a adoração é a nossa resposta. Se te perguntarem o que é adoração, uma definição bem fundamental, bem básica é: adoração é uma resposta. Adoração é uma resposta em fé àquilo que Deus começou na nossa vida. A Bíblia diz que tudo coopera para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se Ele chama, eu respondo. A nossa vida de intimidade, a sua vida de oração, a sua vida de meditação na palavra, a sua vida de busca deve ser em resposta a um chamado por Deus. E você sabe então que Adão ele peca. Adão ele sai desse centro de obediência da vontade de Deus, e quando isso acontece, isso coloca um atrito no relacionamento. Quando Adão peca, o seu espírito se torna morto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o seu espírito ele começa a ficar fechado para as coisas de Deus. A sua alma ela se torna oposta a Deus. A sua mente se torna oposta a Deus. Como é que a gente vê isso? Porque quando Deus vem ter um relacionamento com Adão, Adão vai e se esconde. Por que Adão se esconde? Porque ele teve medo. Ele teve medo. Aquele que era o seu amigo, que vinha ter todos os dias com ele em comunhão. Olha só o que o pecado faz na nossa vida. Faz a nossa mente ela se tornar oposta ao nosso amigo. O nosso amigo se torna o nosso inimigo. Então a mente de Adão, a alma de Adão se torna oposta. E o corpo de Adão se torna fisicamente deteriorado. As doenças começam a entrar. As enfermidades começam a dominar. E Jesus, quando ele vem, olha só que interessante, quando ele vem para destruir as obras do inferno. E com isso, trazer o nosso corpo à sujeição do nosso espírito recriado. A gente está falando então que adoração, ela é comunhão. Comunhão com Deus, né? Apenas quando o homem está espiritualmente ligado em um relacionamento com o seu Criador, que ele consegue funcionar como Deus planejou. Quando a gente olha para Romanos, vai lá comigo, vou terminar com Romanos, e a gente vai fazer essas nossas aulas mais curtas, várias aulas, para a gente fechar um tema. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, no verso 8, vai dizer assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Qual é o plano de Deus para a nossa vida? Falar de adoração é falar de comunhão. E se Adão perdeu isso, o Pai enviou o Filho para que o Filho pudesse nos reconciliar com Deus. Nós estamos falando então sobre adoração ser um estilo de vida de comunhão. E é isso que eu quero que você pegue nessa sua primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, que adoração tem a ver com comunhão com Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e a gente se vê na próxima aula.